Olá, tudo bem? Bom dia. Estou gravando esse vídeo aqui hoje, domingo. Bom dia não, já é boa tarde, meio-dia e 14. E eu estou fazendo algumas gravações em praças. Por quê? Porque tá muito calor aqui em São Paulo, sabe? E para mim ficar lá no estúdio é tudo fechado. Aí eu ligo o ventilador, aí eu fico naquela abrição de boca e fico espirrando. 55 anos, mas eu sou meio sensível à temperatura. Muda essas coisas aí, muda da gripe, dessas coisas. Então eu quero fazer um vídeo breve. Esse vídeo vai ser curto mesmo. Qual a diferença da escravidão religiosa e a santificação? É isso mesmo, qual a diferença da escravidão e da santificação? É a mesma coisa? Eu vou ler alguns 2, 3 versículos aqui e vou passar meu entendimento simples, humilde, não sou o dono da verdade, longe disso, mas a palavra de Deus ela é verdadeira. A palavra escrita ela é verdadeira sim. Basta procurar o entendimento, que normalmente estão nas entrelinhas. Se você fizer uma leitura literal dos escritos bíblicos, provavelmente você não vai entender. Você vai ser mais um religioso, você vai ser mais um perturbado, você vai ser mais um que acredita em tudo menos nos escritos bíblicos. Você acredita em tudo menos nos escritos bíblicos. E assim está em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada, NA. Assim disse Paulo aos irmãos que se reuniam como igreja na Galácia, no capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Deixa eu ler isso aqui na Bíblia Viva 2002, que eu quero ver como está esse versículo aqui. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão, as leis e cerimônias judaicas. Foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão, as leis e cerimônias judaicas. Está isso no texto da Bíblia Viva 2002. Aí eu te pergunto, é fácil você entender isso? É fácil. O dízimo nunca foi dinheiro. O dízimo era um mandamento de quê? Das leis. O guardar o sábado era um mandamento de quê? Da lei. O buscar Deus em templo, Salmo 122, versículo 4, era um mandamento de quê? Da lei. 613 itens, preceitos, mandamentos, cerimoniais, tudo das leis mosaicas. Correto? Correto. Mesmo você sendo um religioso, você sabe que essas obras são obras de Moisés, são obras mosaicas. O batismo nas águas, a lei da purificação. O comer pão e beber suco, uma representação da Páscoa judaica de Lucas 22. Então tudo isso é lei, tudo isso é lei. E Paulo aqui estava falando que ele, porque Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo era judeu, Paulo era israelita, Paulo era hebreus de hebreus, fariseu, Paulo era mestre da lei. Ele aprendeu tudo isso aos pés de Gamaliel, na escola de Gamaliel. Então você veja bem, quando você está numa prática do Velho Testamento, quando você está na prática das leis de Moisés, Paulo aqui estava chamando de escravos. Então Cristo tinha resgatado eles do quê? Da escravidão de Moisés, do jugo, do fardo pesado das leis mosaicas. Então isso é escravidão. É escravidão. Então você praticar uma obra como dar 10% do que você ganha, batizar nas águas, comer pão e beber suco, você não está se santificando, você está se escravizando. Ou será que não é esse o entendimento? Ou será que isso daí é algo imaginário da minha cabeça? Vou ler de novo Gálatas 5:1 na NAA. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Então, para um bom entendedor, um pingo basta. Aqui Paulo estava falando para os irmãos não se submeterem, porque no meio deles, apesar dos gentios não terem recebido,
a lei escrita nas pedras, porém, ali no meio tinham judeus. Então Paulo estava direcionando, ele colocou ele mais um, já era o plural. Para a liberdade foi Cristo nos libertou. Então, ele talvez esse nos libertou, ele estava falando dele. Foi não dos gentios que estavam ali, porque os gentios não tinham recebido a lei escrita nas pedras. A lei para os gentios foi colocada no entendimento deles, na consciência deles. Então Paulo estava falando que ele nos libertou. Nos libertou. E não volte novamente à escravidão. Então, quando você pratica uma obra dessa que eu falei, de dar 10% do que você ganha, achando que está agradando a Deus, quando você pratica, vamos buscar Deus no templo, você está praticando uma obra de Moisés, uma obra da lei, um mandamento da lei. Então, você não está se santificando, você está se escravizando. Isso é escravidão. Isso é escravidão. Agora, santificação. Aí você vai pegar em Romanos. Romanos fala muita coisa sobre santificação. Mas Coríntios, tudo fala de santificação. Vamos colocar nas 13 epístolas paulinas, de Romanos a Filemão, vamos colocar que em todas elas fala bastante de santificação, mas principalmente no livro de Romanos. Mas vamos usar da racionalidade, vamos usar de respeitar a época, vamos respeitar o time dos escritos. E eu te pergunto, quando Paulo estava vivo pregando a sã doutrina, entre o ano, vamos colocar ali, vou chutar aqui, do ano 45 ao ano 66, Paulo estava ali naquele intervalo anunciando a sã doutrina. Era perseguido, era açoitado, era preso, era não sei o que, chamado de herege, chamado de peste, chamado de não sei o que. Tudo isso aí. Já havia acontecido a situação do dia do Senhor? O dia do Senhor durou metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias, 42 meses, ou seja, 3 anos e meio. Que deu-se no ano 66, no início do ano 66, a metade do ano 70, quando o templo ruiu, quando o templo que havia em Jerusalém, que era considerada como casa de Deus, Deus destruiu, não sobrando nenhum alicerces. Paulo estava no ano 70 quando aconteceu tudo isso? Não. Então a santificação falada por Paulo você tem que respeitar. A santificação ali, ele estava no tempo da lei. Ele estava anunciando uma santificação baseada na lei que ainda estava em vigor. Porque o fim da lei foi Cristo, mas ela ainda estava com seus rudimentos, com seus sacrifícios, com o local. Você vê que eram oferecidos sacrifícios no templo. Lá em Hebreus fala muito sobre isso. Eram oferecidos ofertas, era procurado lá passar e entrar no Santo dos Santos, no Santíssimo. Tanto que em Hebreus 9:8, o Espírito Santo quis dar a entender que a Nova Jerusalém não poderia ter sido estabelecida ainda, porque o tabernáculo terreno ainda estava de pé. Então só foi estabelecido o tabernáculo espiritual quando o tabernáculo terreno caiu, ruiu. Aí aconteceu. Então nós temos que ter essa sensibilidade, nós temos que ter esse entendimento. Nós temos que ter essa minuciosidade para respeitar os tempos. Paulo estava em seus dias falando da santificação em comparação à lei. Mas o ano 70, Deus bateu o martelo. Deus julgou os israelitas. Deus cobrou as contas dos israelitas no ano 70. Mas eu não acredito nisso, eu ainda espero Jesus. Isso é outra situação. Continue esperando, só que saiba que você não está se santificando, você está na escravidão. Agora vamos falar o que aconteceu, qual é a verdadeira santificação, se é assim que podemos dizer. Porque eu, na verdade, acredito que não há mais santificação, como você buscar santificação. Por que você não acredita mais nisso? Eu vou te mostrar, calma, eu vou te mostrar. Leia, abre sua Bíblia aí em Daniel, capítulo 9, versículo 24. Isso é uma profecia já cumprida.
Isso é uma profecia aqui já realizada. Abra sua Bíblia, Daniel, versículo 24. 70 semanas estão determinadas para o seu povo. 70 vezes 7 dá 490. 490 do período ali que foi falado isso. Com mais os 70 anos que Jesus falou que era naquela geração que tudo aconteceria, geração foi 70 anos, juntando deu 490. 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Que povo que era o? Judeus. E para a sua santa cidade. Onde era a santa cidade de Deus? Considerada Jerusalém. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. Então aqui foi estabelecida a justiça eterna. Aonde que estava falando aqui? Seria nas 70 semanas. 70 vezes 7 dá 490. 490 volta a falar, 420 do período que foi falado isso, até a geração que Jesus falou que não passaria daquela geração, Mateus 24, 34, juntando dá 490. Então seria feito algo ali contra quem? Contra o seu povo, contra os judeus. E seria aonde? Na sua santa cidade, Jerusalém. E quando isso acontecesse, seria o quê? Iria dar fim aos pecados, às transgressões, para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. A justiça eterna ocorreu no ano quanto? No ano 70, nas 470 semanas deles. Nas 70 semanas dele aconteceu a justiça eterna. Ou seja, aconteceu o estabelecimento da santificação eterna. A santificação eterna ocorreu no ano 70. Então uma pessoa só pode dizer que eu estou vivendo na santificação do Espírito. Por que que eu estou? Porque eu acredito no juízo do ano 70, porque eu vivo o juízo do ano 70, porque eu confesso o juízo do ano 70, porque eu confesso o que eu vou ler para você agora. Então eu confessando isso, esta é a diferença da escravidão para a santificação. A religião acha que estão buscando a santificação. Não, eles vivem até o nariz na escravidão, achando que estão na santificação. Olha que coisa interessante. Aqui está a verdadeira santificação. E essa santificação está, sabem quem? Está em alguém que está na Cracolândia, está em alguém que está em um prostíbulo, está em alguém que está em um boteco, porém, ela não sabe a natureza carnal dela. Ela não sabe, porque na natureza carnal ninguém pode ser santo, ninguém é santificado. A religião busca a santificação para o corpo carnal, para a matéria, mas não pode. Então a verdadeira santificação essa ocorreu aqui, ocorreu lá no ano 70. Aqui está a diferença da escravidão e da santificação. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. É isso que devemos viver. Os nossos dias estão baseados, estão sob este alicerce. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Porque eu vi também a nova Jerusalém, porque a velha tinha sido destruída. No versículo 3, então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então essa é a verdadeira santificação. Quando você aceita isso como verdade, então esta é a santificação. Ninguém mais pode buscar, eu vou buscar a santificação. Não pode mais. Não há, porque na carne das pessoas, dos seres humanos, Paulo diz que em minha carne não habita bem nenhum. Na carne de ser humano não pode habitar bem nenhum. O que a natureza carnal você pode fazer com ela é minimizar os seus efeitos, minimizar o seu atrevimento. Mas você santificar a sua carne, jamais. Vou santificar comendo pão e suco. Vou santificar dando 10% do que eu ganho. Vou santificar sendo religioso. Não, você não vai conseguir. Agora, quando
confessa, quando você vive esta santificação, de Apocalipse 21, 2 e 3, quando você vive esta santificação, aí sim, você está verdadeiramente na santificação. Então esse assunto é um assunto muito interessante, simples de entender. Qual a diferença da escravidão religiosa e a santificação? É isso. A religião, ela acha que está buscando ser santo, ser santificado, com as suas práticas, com os seus fazeres, com as suas realizações. Mas na verdade não. Na verdade eles estão debaixo da escravidão. Eles estão na escravidão. Você que não é religioso, você que está por aí confessando que Deus habita em você, confessando que o tabernáculo espiritual está em você, confessando que em seu irmão ali está Deus, em espírito, confessando que o mendigo, o pedinte que está caído na calçada, que está ali caído na calçada, você confessa que no espírito dele está o tabernáculo de Deus. Mas ele não sabe, porque o que está nele ativado é a carne, é a natureza carnal, é o desejo de viver como um andarilho, é o desejo de viver pedindo as coisas, é o desejo de viver na carnalidade. Aí está a diferença. Então, meu irmão religioso, minha irmã religiosa, abra os seus olhos, entenda, eu não estou buscando mão, busquei diversas partes. Paulo falou isso sobre a escravidão, quem pratica obras do Antigo Testamento é um escravo. Você acha que você está buscando a santificação? Não, você não está buscando a santificação, você está atolado até o nariz na escravidão de Moisés. Mas você não entende isso, você não sabe disso. Por que você não sabe isso? Porque você é um religioso. E por você ser um religioso, você está com o véu de Moisés na sua face. As escamas não caíram, não foram retiradas as escamas dos seus olhos. E aí você vive nas trevas, você vive na escuridão. Acreditando que em Papai Noel, acreditando em sítio do Pica-Pau Amarelo, acreditando que na mão daquele que está te enganando, que está te roubando, você acredita que ele é um homem de Deus, você acredita que ele é um ungido de Deus, e nisso você fica por aí, tristemente na escravidão, tá bom? Então, qual a diferença da escravidão religiosa e a santificação? É simplesmente isso, é você tomar a posição, é você ler a Bíblia e acreditar, é você ler os escritos e acreditar. Não acerte o seu com o meu, é o que eu sempre falo, não acerte o seu relógio com o meu, porque às vezes você pode perder a hora. Mas acredite na Bíblia, no escrito bíblico. Aí você fala, mas isso que você está um celular. Mas é que aqui, ó, na verdade é que aqui que é a Bíblia aqui, ó. Vê se você consegue enxergar aí. Tá dando um efeito de luz, não vai dar não, ó. Então é que é a Bíblia aqui. Tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você e espero ter sido útil para você entender a diferença da escravidão para a santificação. E se foi, eu peço que você contribua com esse canal, dando joinha, compartilhando. Se você não é inscrito, você se inscreva nesse canal, ative o sininho. E é o que eu digo sempre, vamos em frente, falando da palavra de papai, falando da maravilhosa palavra dos escritos bíblicos, porque não tem segredo nenhum, não tem mistério nenhum. E para finalizar, eu volto a ser prolixo. Respeite os escritos, a época dos escritos bíblicos. Aí você respeite que a santificação que Paulo falava não é a mesma santificação que ocorreu no juízo do ano 70. É isso que você tem que entender. A santificação que Paulo falava é a respeito da lei, das leis mosaicas. E a santificação eterna, ela ocorreu no juízo do ano 70, quando Deus estabeleceu o teu tabernáculo espiritual no espírito dos homens. E aonde é a morada dele, tá bom? Tchau, tchau.